Graça e paz. Vou contar minha experiência de hoje. Assim que a apóstola ela ministrou sobre a minha vida. E nesse momento que ela ministra sobre a minha vida, irmãos, eu entro assim no estado do arrebatamento. Só que nesse momento não aparecia anjos para mim. Mas eu via muitos demônios me rodeando. E naquele momento eu me senti sufocado. E aqueles demônios eles começavam a me apertar, como se eu fosse uma pequena bola no meio deles. E ali, irmãos, eu não sabia o que fazer porque eu ficava em desespero na hora. E nesse momento eu olho para o céu e rapidamente assim eu vejo como se fosse uma estrela caindo do céu. Ela caía no meio daquele centro daquela roda onde eu estava. Quando aquela estrela cai, irmãos, era assim como se fosse Deus pisando na terra. Aquele lugar, irmãos, ele se enchia de uma glória, que aqueles demônios que estavam ali naquele momento, que queriam me pegar ali, eles começavam a sumir no meio daquela luz branca. Eu olhava assim para frente e era muito forte aquela luz. E quando eu olhava, irmão, era um anjo muito grande. E eu olhava para ele, eu ficava maravilhado com aquele anjo. E eu chegava na frente dele, eu falava assim para ele, falava assim: você crê que Jesus veio em carne e osso, morreu e ressuscitou? E ele falava sim. E eu fui enviado pelo Pai, porque hoje você precisou de ajuda. E ali, irmãos, eu sem palavras na hora, ele falava assim: vamos, o Pai que está te esperando, Ele quer te mostrar algo. E ali, irmãos, ele me levava até o céu, e eu ia até a frente do Senhor. E ali o Senhor ele começava a falar comigo. Ele falava assim que a guerra estava grande, mas porém ele falava que ele ia dar vitória para nós. E ali, irmãos, ele começava a me mostrar o que o inimigo tinha preparado para a igreja. E eu via os outros irmãos também, os que estão à frente do congresso em São Paulo. Eu via eles sendo perseguidos, irmãos, pelo homem. Eu não sei quem é esse homem. Ele falava assim, o Senhor falava para mim assim, que ia começar uma perseguição entre eles, para que eles ali naquele momento se atribulassem, irmãos, e tivesse uma discussão entre eles mesmos. E eu via esse homem por trás deles. E o Senhor ele falava assim, e eu perguntava do Senhor, eu falava: Senhor, mas por que esse homem está aí? Por que o Senhor ordenou esse homem estar aí? Aí ele falava assim: te acalma, porque o que eu tenho preparado para aquele lugar é muito grande. Ele falava assim: você lembra do meu poder que eu derramei em Curitiba? Eu falava assim. Ele falava assim: aquele foi o começo, e é o começo de muitos, e esse não vai ser diferente. E ali ele falava assim para mim: eu já tenho tudo preparado, eu já tenho tudo preparado para descer a minha glória sobre aquele lugar. E eu falava amém. E ele falava assim para mim: mas você vai guerrear, mas antes de você guerrear, eu quero te mostrar algo, a qual você vai entender o significado do tema dessa oração. E ali, irmãos, ele me tirava daquele lugar, ele me levava até o centro da terra. E no centro da terra, irmãos, eu via uma grande fome na terra.
E o Senhor, Ele me descia até embaixo, a qual eu olhava, irmãos. Eu ficava assim, eu ficava com o meu coração e a minha alma, irmãos, como se naquele momento ali eu não tivesse mais vivo para nada. O que eu olhava ali, irmãos, era uma cena muito triste. Uma cena assim que eu não tenho palavras para descrever o que eu estava vendo naquele lugar. E as pessoas, irmãos, elas gritavam de fome, elas choravam de fome. E eu via muitas crianças, irmão, elas morrendo, e pai, mães, sem poder fazer nada. E aquilo ali, irmãos, eu vendo aquilo, vinha na minha cabeça muitos pensamentos. E eu perguntava do Senhor, falava, Senhor, mas por que tudo isso? E Ele falava para mim assim, eu não escolhi isso para ninguém, mas a minha palavra ela tem que ser cumprida. Vocês vão ter que passar por isso. Irmãos, era uma tristeza, irmãos, que não tem tamanho do que vai acontecer. E Ele falava assim, você entendeu agora? Porque o significado do tema dessa oração? E eu falava, ainda não. E Ele falava assim, me busque a cada dia mais, porque só eu posso sustentar vocês e mais ninguém. E ali, irmãos, eu via aquela cena que era muito triste. O meu coração parecia assim que ele estava em pedaços por dentro. Porque tudo que eu via ali, eu lembrava da minha família, eu lembrava de cada um de nós que estamos aqui, eu lembrava das crianças. E ali aquilo me deixava sem reação, irmão. E ali o Senhor ele falava assim, guerreie pela igreja, eles estão precisando. E aí, irmãos, eu comecei a entrar numa guerra pela igreja. E o Senhor ele tinha dado vitória. Ele falava assim para mim quando eu voltava, ele falava assim, buscar enquanto há tempo, porque depois não haverá mais tempo para buscar. Ele falava assim, se foque a cada dia mais, porque a minha palavra irá sumir também da terra. E ali, irmãos, essa foi a minha experiência, bem. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém, amados irmãos. Você acabou de ouvir uma experiência muito forte, uma experiência de um guerreiro, de um soldado do Senhor Jesus Cristo, irmão Everton, que luta, que guerreia, que busca ao Senhor, que peleja no meio de tanta dificuldade. O Senhor tem visitado, o Senhor tem estado com ele também tem se esforçado para estar cada dia mais na presença do Senhor Jesus. E, amados irmãos, você viu aí, o que o Senhor revelou ao seu servo, o Senhor mostrou para ele uma grande fome